Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos a todos para mais uma reunião da Sociedade Espírita de Joinville, do curso Conhecendo a Mediunidade. E boa noite também à Flávia, ao Vitor Hugo e ao Eloy, que não nos aparece, porque é ele quem está coordenando por trás das imagens. Nós primeiro gostaríamos de dizer que meu nome é Mauro Silveira, eu sou frequentador e colaborador voluntário da Sociedade Espírita de Joinville, trabalho há mais de 40 anos e estamos aqui no papel de moderador da reunião de hoje, junto com a Flávia Ravache, que também, como colaboradora voluntária, trabalha há muitos anos na Casa Espírita, faz palestras e frequenta a reunião mediúnica. E, em especial, o nosso convidado, Vitor Hugo Garcia, trabalhador também da Casa Espírita, da Sociedade Espírita há muitos anos e eleito vice-presidente da Sociedade Espírita da Joinville, onde exerce o seu cargo. Então, em função disso, nós, como toda reunião espírita, nós iniciamos com uma prece e depois nós passaremos a palavra para a Flávia para falar sobre o nosso curso. Busquemos fechar nossos olhos, fazer contato com os nossos amigos da espiritualidade, que temos certeza que sempre nos ladeiam nesses instantes, e pedir a Deus e a Jesus que nos envie seus bons espíritos, clarearem o nosso entendimento para os ensinamentos da noite, que deixem lúcidos os raciocínios e os pensamentos do expositor da noite, que vai nos trazer muitos conhecimentos a respeito da mediunidade. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, lúcidos, saudáveis, e que possamos auferir o máximo de conhecimento e que isso nos torne melhores. Obrigado, Senhor, pela tua proteção e pela noite de hoje. Nós passamos então a palavra à Flávia, que vai apresentar o tema da noite e o curso em si. Flávia? Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Boa noite, doutor Mauro, Vitor, nossos irmãos queridos aí de trabalho espírita, muitos anos juntos, né? E é com muita alegria que hoje a gente vai dar início ao segundo módulo, né? O segundo tema do nosso curso, Conhecendo a Mediunidade. Esse curso, Conhecendo a Mediunidade, é uma iniciativa do Departamento de Estudo e Prática da Mediunidade, da Sociedade Espírita de Joinville, e ele tem como objetivo trazer conhecimentos básicos àqueles que pouco ou nada sabem a respeito da doutrina espírita, né, e do tema da mediunidade, com foco no estudo e na educação deste tema, mediunidade, por meio dessas apresentações temáticas que nós estamos fazendo, né? Ao todo, 7 encontros. Então, dando sequência, esse é o nosso segundo encontro. No encontro anterior foi o nosso primeiro, né? E cujo tema foi Deus e a evolução histórica da humanidade. Então, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu no encontro anterior, que Deus, então, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Mediunidade é uma faculdade que é inerente ao homem, uma faculdade orgânica, e não constitui privilégio para nenhuma pessoa, para ninguém, né? Por isso que todos são mais ou menos médiuns. O outro item que a gente viu é sobre o fenômeno mediúnico, que ele acompanha, então, a história da humanidade, desde as mais remotas eras,
E o médium, então, é aquela pessoa que vai servir de intermediária entre os espíritos e os homens, ou seja, né, o tema da noite, né, entre os vivos e os mortos. Então, o nosso tema, que vai ser apresentado pelo Vitor Hugo, nosso colega aí de Sociedade Espírita, é a comunicação entre os vivos e os mortos. E a primeira dúvida que a gente tem aqui, que a gente vai trazer para dar início aí à nossa explanação, né, sobre o tema, é a seguinte: Vitor, qual é a diferença entre os vivos e os mortos? Fico contigo aí, então, a nossa explicação. Boa noite a todos. Então, cumprimentando a todos que nos assistem, aqui na figura do nosso querido Dr. Mauro, da nossa querida Flávia, e cumprimento a todos, então, dessa forma, inclusive os nossos irmãos desencarnados, que também certamente estarão assistindo a nossa explanação. E nós rogamos a compreensão dos que nos assistem e a inspiração do alto, para que melhoremos, né, o nosso entendimento sobre as coisas do céu e da terra e, consequentemente, sobre nós mesmos. Qual a diferença entre vivos e mortos? Sendo Deus a perfeição das perfeições, o Criador de tudo que existe, nada fez de inútil. É tão impressionante a sua obra que nós, humanos, ainda muito limitados, mal começamos a descobrir quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, entre tantas dúvidas milenares. Dúvidas que as almas de homens e mulheres que viveram aqui na Terra e que se autodenominaram espíritos, vêm tentando esclarecer desde todas as eras da humanidade. E com mais intensidade, durante os 2 últimos séculos, quando trouxeram uma verdadeira avalanche de informações através da mediunidade, e continuam trazendo todos os dias. O que se consolidou como sendo a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Em meados do século XIX, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pedagogo em Paris e também em toda a França, teve contato com os fenômenos mediúnicos que eram, inclusive, objeto de brincadeiras de salão, e que aconteciam não apenas na França, mas davam notícias de ocorrências em todos os países, ou pelo menos em muitos outros países. A partir de um trabalho metódico, brilhante e exaustivo, o professor Rivail compilou as respostas dadas pelos espíritos por meio de inúmeros médiums. As questões que foram formuladas muito seriamente, questões importantes, que a própria filosofia já se perguntava há muito tempo. E as publicou na forma de perguntas e respostas em uma obra chamada O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, portanto, faz tempo. Para não confundir com a sua produção didática anterior à codificação espírita, na área da educação, o professor Hippolyte adotou o pseudônimo de Allan Kardec em todos os livros da codificação espírita. Então, finalmente, para respondermos à pergunta, faremos aí um breve resumo do que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isso. Solicito ao nosso querido Eloy para colocar na tela o slide número 1. Obrigado, Eloy. Bom, nesse slide nós podemos ver didaticamente aí um esqueminha que representa aquilo que sabemos sobre o universo. Deus, criador de tudo, criou o princípio material e criou o princípio inteligente, ou algumas vezes também chamado de princípio espiritual. Esse trio caracteriza a Trindade Universal, que é Deus, o Espírito e a matéria. Aquelas 2 setas ali mostram que o princípio espiritual, o inteligente, ele evolui, né, para a condição de espírito humano. E o princípio material,
essencialmente é a matéria como nós a conhecemos. O fluido cósmico, ele pode ser compreendido, criado por Deus, como sendo a fonte do princípio material. O fluido cósmico pode ser compreendido como uma espécie de oceano de partículas infinitamente pequenas que constituem o princípio material e que preenchem todo o universo, que é infinito. Se não existisse esse princípio material, se não existisse o princípio espiritual, este oceano, ou seja, este princípio material, permaneceria eternamente em desagregação e em repouso. Isto é, essas partículas jamais se juntariam espontaneamente. Em outras palavras, jamais se atrairiam e se ligariam para formar átomos, moléculas, poeira, corpos e assim por diante, até formar as galáxias e todo o universo material conhecido. O princípio espiritual é o elemento que, interagindo com o princípio material, modifica suas propriedades, agregando e plasmando todas as possibilidades de matéria que conhecemos, que inclui também as radiações eletromagnéticas, cuja manifestação para nós mais familiar é a luz. De acordo com as leis divinas, o princípio espiritual, ele se desenvolve através de uma sucessão contínua de experiências na matéria, até chegar na condição de espírito humano. Aqui representado com E maiúsculo, aqueles que tiverem curiosidade, deem uma lidinha lá no Livro dos Espíritos, por que Kardec faz essa distinção entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Mas continuando. Então, após essas inúmeras experiências na matéria, o princípio espiritual chega à condição de espírito humano, aquilo que todos nós somos. Nós que estamos aqui na matéria encarnados e os nossos irmãos invisíveis que estão desencarnados. Portanto, os vivos são os espíritos encarnados e os mortos são os espíritos desencarnados. Obrigado, Eloy. Vitor, eu creio que você trouxe muito bem essa ideia de que o espiritismo tem um tríplice aspecto, não é? Como você trouxe muito bem, ele tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico e traz também as conotações religiosas e morais. E eu gosto muito de fazer essa comparação, como você trouxe, de que as grandes leis do universo, quer da física, quer da química, vieram da observação de fatos tão simples. Newton descobriu a lei da gravitação universal pela queda da maçã. Arquimedes, com seu grito de eureka, descobriu quando ficou flutuando numa banheira, descobriu a lei das densidades. Fulton, com o borbulhar da tampa de uma chaleira, descobriu a lei da pressão dos vapores, que transformou-se nas locomotivas. E o Kardec, por semelhança, pela perspicácia científica, trouxe de um fenômeno tão banal, que era a brincadeira das mesas girantes, como tu trouxeste para nós, a grande lei que rege os seres humanos e a matéria, que é as leis que nos trouxeram fundamentos do espiritismo. Então, eu achei muito interessante essa tua observação de que Kardec trouxe com a observação das mesas girantes o conhecimento do espiritismo. E daí trouxe consequências filosóficas, quer dizer, filosofasse em relação a Deus, filosofasse em relação aos espíritos e à matéria, e aí tem toda uma consequência da sobrevivência da alma, da reencarnação, que são os princípios filosóficos, e depois, no Livro dos Espíritos, as leis morais, a parte religiosa, inclusive, com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tu trouxeste muito bem esse princípio da doutrina espírita, em que é eminentemente científica, porque ela vem da observação de um fato para trazer conotações das suas leis, como fizeram todos os outros cientistas, e com princípios filosóficos e religiosos. Então, eu gostaria de ir um pouco além
ficou claro que os vivos, como trouxesse, nada mais são do que aqueles espíritos que estavam aqui na Terra, nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos antepassados todos, que morreram e que agora surgem sob forma de espíritos. Não são seres especiais da criatura, como trouxesse. E através da mediunidade, muitas pessoas veem esses mortos, né? Ouvem, conversam, tocam neles, que são as materializações, como William Crookes nos trouxe em seu livro Fatos Espíritas. Esses espíritos se apresentam exatamente quando eram vivos, geralmente, né? Na grande maioria da última encarnação. Com suas características, com o seu penteado, com seus óculos, com as suas roupas, com seus acessórios, enfim. Aí fica a pergunta que eu queria que você, então, ampliasse daqui para frente. Se o espírito desencarnado deixou no túmulo o seu corpo e a sua roupa e todas as suas características, que corpo é esse que o espírito se apresenta para o médium? É isso que eu gostaria que você discorresse daqui em diante, por favor. Interessante. Realmente é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Como é que, está lá no túmulo, enterrado com a sua roupa, com o seu chapéu, com o seu casaco, como é que ele aparece do mesmo jeito, né? Isso é como se fosse uma imagem. Então, vou pedir ao Eloy para nos colocar mais o segundo slide aqui, que fica mais fácil para a gente entender. Então, segundo o Livro dos Espíritos, o homem encarnado, né, ou o vivo, ele é constituído basicamente de 4 partes. Então, o espírito, ou melhor, os espíritos, né, que são os seres inteligentes da criação e povoam todo o universo. Estou citando aqui o Livro dos Espíritos, evidentemente. O espírito não é palpável, não tem forma, é imperceptível aos sentidos humanos ordinários e assemelha-se a uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, com uma coloração que vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, é aquele primeira figura aqui à esquerda, né? Uma espécie de um foco, né? Uma chama, uma luz. O perispírito é o envoltório do espírito, aí já tem até uma forma humana ali, né? Constituído por uma substância que é vaporosa para os olhos humanos, mas bastante grosseira para os outros espíritos, que transmite as percepções e sensações exteriores ao espírito. Podemos estabelecer uma comparação para facilitar o entendimento? O perispírito está para o espírito, assim como o corpo humano está para o cérebro. O corpo humano registra as vibrações que chegam na forma de luz, som, calor, frio, aroma, gosto, contato físico, etc. E comunica ao cérebro através de um complexo sistema nervoso. O cérebro decodifica as informações que chegam e decide o que fazer com o corpo. Fica parado, fugir, falar, ouvir mais, etc. Portanto, para o cérebro, o corpo é o agente das sensações, enquanto que para o espírito, o perispírito desempenha este mesmo papel. O perispírito ele é plasmado do fluido universal existente em cada globo e é o elemento intermediário para as comunicações entre os espíritos. Lembremos que todos os seres da criação se encontram mergulhados no fluido universal. Portanto, todas as comunicações acontecem através deste meio. O corpo físico é formado da matéria do planeta, como sabemos, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Segundo as leis biológicas também conhecidas, né? Que se estuda inclusive na escola. Só que a formação do corpo físico se dá a partir de um modelo organizador biológico existente no perispírito, moldado pelo espírito, porque quem comanda tudo é o espírito. Por fim, ali temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. E aí falta aquele quarto elemento que aparece ali como, fluido vital, que todo ser vivo, qualquer ser vivo, vegetal, animal ou humano,
precisa ter este fluido vital, precisa ser portador desse fluido vital, que é uma das modificações do fluido universal e que é o responsável pela manutenção da vida. Durante toda a existência, os seres vivos necessitam desse fluido, que é reposto principalmente pela respiração, pela alimentação e pela água. Após a morte, esse fluido retorna para a natureza, e o espírito desliga-se do corpo físico, que por sua vez também retorna para a natureza. Pois bem, perispírito, corpo físico e fluido vital são modificações do fluido universal, manipulados pela vontade e pelo pensamento do espírito. Portanto, o espírito desencarnado, o dito morto, não tendo mais o corpo físico, mantém apenas seu perispírito, que é constituído de uma matéria sutil, invisível para nós, mas que pode assumir a aparência desejada por ele, e em determinadas condições, até mesmo tornar-se visível e até tangível. Portanto, o espírito se apresenta no seu perispírito com a forma que mais lhe é familiar, que no caso é da sua última existência para aqueles a quem ele pretenda se apresentar, os médiuns, no caso, né, demonstrando que se trata efetivamente daquele espírito que lhes eram conhecidos. Obrigado, Eloy. Então, só para a gente complementar essa explicação, né, Vitor, do perispírito, eu queria salientar aqui para vocês que a importância do perispírito nas comunicações, né, e para explicar esses fenômenos mediúnicos de uma maneira bem simples. Então, na verdade, o perispírito, ele é o envoltório do espírito e é também, né, este elo de ligação que temos em comum entre o homem desencarnado e o encarnado. Então, esse perispírito, ele é o envoltório do espírito e ele guarda, então, as sensações aí que o espírito traz, né, no mundo espiritual. Então, é muito importante e a gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, que será sobre os médiuns, para a gente ter uma melhor noção de como se dá, né, esse contato aí da espiritualidade com o próprio médium. Flávia, até interrompendo um pouquinho, é importante que você fale realmente dos médiuns e é importante que quem esteja nos ouvindo saiba que você vai fazer uma apresentação na próxima semana justamente sobre os médiuns e que eles devem se reunir numa reunião mediúnica em que um grupo de pessoas que estudam o espiritismo, que conhecem os espíritos com quem se está trabalhando, vão se reunir para esse intercâmbio. Só para salientar, já que a Flávia não quis dizer, mas a Flávia vai apresentar o próximo tema, que se chama Médiuns, e que o Vitor Hugo trouxe agora justamente essa dissociação. Existem os espíritos, existem os seres encarnados, e quem faz essa união, quem pode sentir isso, são os médiuns, que é o que a Flávia vai falar na próxima reunião. Flávia, volta aqui. Voltamos. E aí também, só para a gente também já divulgar, né, o Dr. Mauro vai falar sobre esse encontro, né, sobre a reunião mediúnica que vai ser no nosso 6º encontro, né, Dr. Mauro? Nós vamos falar, então, sobre a reunião mediúnica. Então, continuando aqui, puxando o Vitor para mais uma pergunta, Vitor, a gente sabe, então, que o espírito ele não tem um corpo físico, portanto, ele não pode, então, se comunicar, né, da mesma maneira que os vivos fazem entre si. Então, ele não tem um corpo físico, ele tem apenas aquele envoltório, que é feito de uma matéria muito sutil, que a gente chama de perispírito, certo? Mas, como já foi dito inúmeras vezes, esse fenômeno da comunicação entre os vivos e os mortos, através da mediunidade, ele acontece desde que o homem é homem, né? Milênios antes do advento do espiritismo, de nós chamarmos médiuns, enfim, né? Que foi um vocábulo que foi utilizado para designar essa comunicação.
Então, afinal, né, como a doutrina espírita, ela explica a maneira como aqueles que não têm corpo, então que não falam, que não enxergam como nós, né, da mesma maneira que nós, que são os mortos ou os espíritos desencarnados, ou simplesmente espíritos, como eles se comunicam, né, com aqueles que têm um corpo, como nós, né, físico, tangível, que a gente pode observar, os vivos ou os espíritos encarnados, né? Nós somos considerados assim, né, na literatura. Bom, esta é uma pergunta, né, que se perde aí na noite dos tempos da humanidade. Aqui eu me refiro às indagações que sempre foram feitas por homens e mulheres, né, que sempre investigaram e que até hoje ainda investigam a verdade, e sempre do ponto de vista racional e científico, né, nunca se contentando com essas teorias fantasiosas e muitas inconsistentes perante a razão, né? Teorias essas que foram apregoadas, foram vendidas, né, muitas vezes com objetivos escusos e que ainda, infelizmente, hoje ainda existem por aí, né? Mas, felizmente, os elevados espíritos benfeitores nos deram a resposta a essa dúvida que se encontra extensamente detalhada em O Livro dos Médiuns. Da nossa parte, tentaremos facilitar o entendimento de como se dá o fenômeno. O perispírito, então, como já dissemos assim muitas vezes, repetimos, né, é o envoltório do espírito. É o veículo que lhe transmite as percepções e sensações, além de ser o meio de propagação de seu pensamento e permitir a execução de suas vontades. Por exemplo, elevar-se na atmosfera, atravessar paredes, transportar-se com a velocidade do pensamento para onde quiser, entre tantas faculdades. O perispírito é, portanto, o elemento intermediário para as comunicações entre os espíritos. Lembremos que todos os seres da criação se encontram mergulhados no fluido universal que permeia todo o universo. Portanto, todas as comunicações acontecem através deste meio. Segundo mensagem do Espírito, que se assina Lamennais, em O Livro dos Médiuns, vou citar aqui, abre aspas, o perispírito, para nós outros, espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente, pelo vosso corpo, ou pelo vosso perispírito, quer diretamente, pela vossa alma. Donde infinitas modalidades de médiuns e comunicações. Cabe aqui explicar que o termo, o conceito, né, espírito errante é aquele espírito que se encontra no mundo espiritual durante um intervalo entre uma encarnação e a próxima, ou seja, está aguardando, né, a próxima encarnação. Então, esse é o que se chama de, no jargão do espiritismo, de espírito errante. Tem uma figurinha aqui que eu vou pedir ao nosso querido Eloy para colocar na tela, que é muito didática para a gente entender. Então, o pensamento dos espíritos se propaga no fluido universal, assim como o som se propaga no ar. Essa comparação é boa, mas só que o som ele não se propaga no vácuo. Por isso que eu prefiro usar a comparação da propagação das ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço inteiro e elas não precisam de um meio material, né? Elas se propagam, inclusive, no vácuo. A propósito, né, só a título de curiosidade, para a gente ter uma ideia, né, agora no dia 18 de fevereiro de 2021, a NASA fez pousar lá no planeta Marte, que é o nosso planeta mais próximo, vizinho, um jipinho, né? Vou chamar aqui de jipinho, que todo mundo vai entender, o título de Perseverance, que em inglês, traduzindo para o português, quer dizer perseverança, que foi apelidado de Percy, que é o diminutivo de Percival, né? Coisa dos americanos, tá? Então, esse jipinho pousou lá e tem investigado o solo, né? Tá andando por lá e fica mandando fotos
para os Estados Unidos por meio desses sinais eletromagnéticos. Bom, esses sinais eletromagnéticos viajam à velocidade da luz, que é a velocidade mais alta que nós conhecemos no universo, né? Só que isso demora 3 minutos, mais ou menos, para o sinal chegar lá de Marte aqui na Terra. Sabem o que é isso? 3 minutos, né? Para vencer essa distância entre os dois planetas. Só para a gente ter uma ideia, se fosse duas pessoas conversando pelo celular, uma em Marte e outra aqui na Terra, uma falaria lá em Marte, o outro só escutaria 3 minutos depois o que essa pessoa disse, só para ter uma ideia. Bom, os espíritos se comunicam com a velocidade do pensamento, que se pode considerar instantânea. Ou seja, independe da distância, essa comunicação pelo fluido cósmico universal é instantânea. Coisas de Deus, né? Coisas de Deus que um dia a ciência vai entender como é que funciona. Pois bem, então, o perispírito, como mostrado aqui esquematicamente nessa figura, ele é o emissor e também é o receptor dos pensamentos, assim como as antenas, né, que existem na Terra, para os diversos sinais de televisão, de celular, etc. O celular é um bom exemplo. O celular tanto recebe quanto emite. Apenas que se deve dizer que esse perispírito tem propriedades fantásticas, muito difíceis para nós imaginarmos, dadas as nossas limitações, mas são muitas propriedades que também um estudo sério do espiritismo vai mostrar que o perispírito é infinitamente melhor em todas as suas possibilidades com relação ao que nós temos aqui na matéria. Então, como mostra ali na figura, acontece uma espécie de acoplamento entre o perispírito do médium, né? No caso ali, a moça sentada com uma caneta na mão, escrevendo, né? E o perispírito do espírito comunicante, né? Representado por aquele cidadão de gravata ali. Porque entre as propriedades do perispírito, perdão, a expansibilidade é uma delas, né? O perispírito pode se expandir e muito, né? Tanto do nosso, de encarnados, quanto desencarnados. Então, é importante, nesse ponto, fazermos uma ressalva de que este acoplamento entre o espírito comunicante, né, e o médium, ele só acontece se forem atendidas determinadas exigências, sobre as quais não nos deteremos para explicar neste momento. Isso explica por que cada médium funciona de um jeito. Uns escrevem, outros ouvem, ou veem, outros falam, de acordo com a vontade e o pensamento do espírito comunicante. E outros tantos apenas sentem uma leve sensação de algo diferente em suas ideias e pensamentos. Tenho certeza que quando a Flávia apresentar esse tema no nosso próximo encontro, certamente ela falará um pouco melhor sobre isso, né? E também nos próximos encontros, a gente vai amadurecendo essas ideias, né? E os próximos encontros vão ampliando esse entendimento que nós vamos ter sobre a mediunidade. Que pasmem, tá? Existe também entre os espíritos desencarnados. Mas esse é um assunto que precisaria ser aprofundado com muito estudo, de preferência em um grupo de estudos sobre a mediunidade. Vitor Hugo, já que você está falando em grupo de estudo da mediunidade ou em reunião mediúnica, nós queríamos trazer uma colaboração. Nós participamos de reuniões mediúnicas há mais de 40 anos. A Flávia participa conosco, obviamente que pela idade dela, não tanto tempo. E nós temos recebido mensagens de espírito, como tu demonstrasses aqui, através do pensamento. E, como a título de colaboração, é importante que se filtre que as mensagens que vêm do outro lado não são só mensagens de espíritos nobres com instruções. Já que são os espíritos das pessoas que estavam aqui ao nosso lado, que morreram, eles não adquirem esse conhecimento absoluto e precisam de um filtro, precisam da nossa capacidade, do nosso discernimento para aceitar se aquelas instruções
estão de acordo com o conjunto de conhecimentos que os espíritos nos trouxeram e que estão codificados na obra de Kardec dentro das suas obras básicas. Então, dentro disso, os espíritos realmente nos dizem muitas coisas e que precisamos filtrar, que precisamos triar para ver se são verdadeiras através do nosso livre-arbítrio, através do nosso nível de consciência. E aí, eu gostaria de perguntar, dentro desse raciocínio que eles estão nos enviando, passando as suas ideias, sendo que os espíritos são imperceptíveis, invisíveis, para a grande maioria de nós, em que às vezes a gente só sente os seus pensamentos, e às vezes nós não conseguimos distinguir se o pensamento é nosso ou se o pensamento é induzido por esses espíritos. Aí eu pergunto, eles influenciam nas nossas decisões? Eles influenciam nos nossos atos? Eles influem sobre nós? Realmente, essa é uma dúvida que eu tenho certeza que todos nós, antes de conhecermos o Espiritismo, tínhamos, né? Inclusive, é uma dúvida bem comum entre as pessoas, né? Porque é interessante, né? A característica cultural do brasileiro é acreditar em espíritos, né? Isso é indiscutível, independentemente da religião, as pessoas sempre falam, na outra encarnação eu era assim, ou na próxima encarnação eu serei diferente, enfim. O brasileiro é espiritualizado por natureza, né? Mas essa pergunta, se eles nos influenciam ou não, efetivamente é a famosa pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Para quem tiver curiosidade, né, vá lá e pode ler a pergunta. Mas eu vou ler aqui para que nós nos acompanhemos. A questão 459 diz mais ou menos a mesma coisa. Ela diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque aí, né, influenciar nos pensamentos é uma coisa, mas nos atos, ou seja, será que nós somos marionetes dos espíritos? Esse é o objetivo da pergunta, né? E olha só a curtinha resposta que os espíritos nos deram. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem. Nossa, isso em princípio, uma afirmação dessas assusta. Porém, precisamente para acabar com essa ignorância, né, sobre a espiritualidade, é que surgiu a ciência espírita, como uma bênção do Criador para a paz de espírito do homem. Para aquele homem que tem a fé esclarecida, que traz a confiança na suprema sabedoria divina e na certeza de que tudo obedece, sem exceções, nem milagres, às perfeitas leis naturais, que regem tanto a espiritualidade quanto a materialidade. A mediunidade é um sentido humano que sabemos hoje é sutil e muito difícil de ser notado, salvo naqueles que a têm pujante e ostensiva. Daí essa confusão entre os pensamentos. Será que é meu? Será que não é? Da resposta que os espíritos trouxeram, temos algumas deduções filosóficas de consequências religiosas, que, aliás, também é uma das características do espiritismo. Vamos citar algumas aqui. Primeiro, se somos influenciados pelos espíritos através do pensamento, é porque a comunicação com eles existe. Consequentemente, somos todos médiums. Primeira conclusão. Segunda, se nos deixamos influenciar, é porque concordamos e aceitamos suas sugestões através dos pensamentos. Afinal, durante toda a nossa existência, né, nós somos submetidos às influências daqueles que nos rodeiam. Por exemplo, os nossos pais, os nossos parentes, os mestres, amigos, a própria mídia, e assim por diante. Mas nem por isso nós fazemos tudo aquilo que nos sugere. Portanto, fica essa dúvida: seria moralmente aceitável afirmar que se fez isto ou aquilo porque um ser invisível sugeriu? Terceira conclusão:
Se as sábias leis divinas permitem que seja dessa forma, deve ter uma razão útil, porque o Pai não faz nada que seja inútil. Provavelmente, o desenvolvimento da razão no uso do nosso livre-arbítrio. Abrindo parênteses, o livre-arbítrio é o direito sagrado e intransferível que o homem tem de escolher. Então, de acordo com a lei de causa e efeito, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Significa dizer que somos os herdeiros diretos de nossos atos perante a infalível justiça divina. Quarta conclusão, se o nosso pensamento está misturado ao pensamento dos seres invisíveis, é nossa tarefa dominar esse mecanismo universal de comunicação, educando, domando e colocando a serviço do bem, que é o compromisso maior do espírito humano. Dizem os espíritos que fomos criados para sermos os agentes de Deus na criação. Para tanto, temos de estar aptos, pois todas as nossas ações nascem sempre no pensamento. Então, embora os nossos pensamentos possam vir de roldão misturados bons e maus pensamentos, a nossa seleção, o nosso livre-arbítrio, deve sempre optar por escolher os bons pensamentos. Quinta conclusão. Bom, outras conclusões ainda a gente poderia citar, né? Mas sabemos que aqui os nossos companheiros, né? Tanto o Dr. Mauro, a Flávia, depois a Carmen Lúcia, a Iana e o seu Lenir vão também tocar no assunto, né? Então, não vamos nos estender muito mais sobre essa temática, né? Mas vamos acrescentar apenas para nossa reflexão que, se os espíritos nos influenciam, de retorno, nós também os influenciamos. Já pensaram nisso? Porque é uma comunicação, né? Comunicação é de duas vias. Então, isso é uma razão poderosa para nos estimular a prática do bem sempre. Pois, quem sabe, nós estaremos também, desse modo, através dos nossos bons exemplos, auxiliando os espíritos necessitados. Além de ficarmos mais seletivos e receptivos aos bons pensamentos dos nossos guias espirituais e menos sensíveis aos pensamentos inconvenientes. Pensemos nisso. A influência é de lá, como também é de cá. Só colaborando com isso que o Vitor está dizendo, é que a leitura dos livros dos médiuns e de outras obras subsidiárias, eles nos alertam exatamente para este ponto dessa dupla influência. Os espíritos influem sobre nós e nós influenciamos também aqueles que estão conosco. Ou atraímos os espíritos de acordo com aquilo que o nosso pensamento habitualmente circula. Então, estudamos que os médiuns, principalmente aqueles mais ostensivos, que têm mais ascendência ou influência sobre os espíritos e vice-versa, devem estar mais preocupados com os seus pensamentos, com os seus estudos, com as suas condutas, buscando com isso evangelizar-se. E é este o apelo, e é este o conhecimento que mais nos foi dado recentemente pelas obras espíritas. Todos nós que temos certeza que convivemos com os espíritos, necessitamos estar sempre nos espiritualizando. E isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, a maneira como os espíritos trouxeram a Kardec como interpretar a vida e as palavras do Cristo, trazem para nós o exemplo máximo da caridade, que é o fazer bem para todo mundo, entender que as pessoas podem errar e perdão dos erros que os outros cometem. Então,
Com base nisso, desmistifica-se a mediunidade. E, sobre esse ponto, com certeza, a Flávia há de explanar na próxima reunião daqui a uma semana. Flávia, contigo. Com certeza. É muito importante a gente fazer sempre esses elos de ligação, né, da mediunidade, da elevação moral, do estudo, né, da educação do médium, que são fatores essenciais para o bom trabalho, né, acontecer. O trabalho sério que nos recomenda aí Allan Kardec nas obras básicas. E em toda a literatura que a gente tem aí como base, né, Federação Espírita, entre outros. Mas complementando ainda o assunto da noite, né, que é a comunicação entre vivos e mortos, no livro A Gênese, que é a quinta e última obra da codificação espírita, o senhor Allan Kardec cita que há nas Sagradas Escrituras uma predição incontestável da vulgarização da mediunidade, ou seja, de torná-la comum a todos os homens, né? Que se revela atualmente em pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais. Nós vemos a mediunidade aí crescendo, inclusive nas crianças. Vamos ter aí no quinto encontro falando, né, sobre a mediunidade na infância. Então nós vemos a mediunidade tornando-se cada vez mais comum nos nossos meios, né, nos nossos conhecimentos. Então, ele diz o seguinte, né? Nessa obra, nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está escrito aqui em Atos dos Apóstolos e também em Joel. Então a gente vê, percebe, né, e constata através de todas essas obras que a gente estuda, que em todos os cantos do mundo, em todos os tempos, os espíritos vêm nos dar notícia, né, de que a Terra está passando por essa mudança profunda, intelectual, moralmente, e nesse sentido a gente pode entender que se trata, então, dos últimos tempos do mundo velho, né, que finda enquanto um novo nasce. Um mundo mais moralizado, com mais fraternidade, inclusive, né, com essas mensagens sendo trazidas da espiritualidade. E nesse novo mundo, a mediunidade, que está tão comum já, né, em todos os lugares, será um sentido humano mais comum ainda aos homens, né, segundo o Espiritismo. Cada vez mais pessoas estarão utilizando aí a mediunidade de uma forma como se fosse uma visão, uma audição, como a gente entende hoje, né? Bastante, todo mundo usa, né? Vamos dizer assim. Então, a propósito, né, e a respeito disso, esse nosso curso do Conhecendo a Mediunidade, ele veio, então, para tornar mais popular esses conceitos, né, e o conhecimento da mediunidade. Porque, normalmente, nas nossas casas espíritas, e existe uma razão para isso, né, que a gente vai até conversar no próximo encontro, e o Dr. Mauro também vai explanar isso na reunião mediúnica, no tema da reunião mediúnica. Existe uma razão para que esse tema e esse estudo seja um pouco mais reservado, né? Há necessidade do conhecimento básico da doutrina em primeiro lugar, há necessidade da preparação, né, do candidato ao estudo mediúnico para que ele frequente essas reuniões e frequente esses estudos, e nem sempre a pessoa que faz esses cursos preparatórios da mediunidade, ela já ingressa num grupo mediúnico, porque além do estudo, existem outros critérios que são avaliados pela diretoria, né, do departamento mediúnico, para que essa pessoa possa participar de um grupo mediúnico. Então, além desses temas que a gente já citou, o próximo, os médiuns, né, o próximo encontro, o terceiro. O quarto tema, nós vamos abordar os perigos da mediunidade.
O quinto será a mediunidade na infância. Depois nós teremos reunião mediúnica. E por último, né, a educação da mediunidade. Não percam esses encontros, vão ser muito esclarecedores. Aqui a gente tem falado de conceitos básicos em função do tempo, né? Tem muito material de estudo para aqueles que assim o desejarem. E se for do interesse de vocês que estão nos assistindo, né, aprofundar o entendimento, seria necessário, então, procurar um grupo de estudo da mediunidade nas casas espíritas realmente, ou individualmente através da leitura e do estudo das obras básicas. Mas em se tratando de mediunidade, o melhor local realmente é uma casa espírita e o estudo é em grupo, né? Porque são muitas questões aí que a gente precisa esclarecer. Então, eu vou voltar aqui agradecendo, né, a paciência de vocês para esses esclarecimentos. E aí eu vou devolver, então, a palavra para o Dr. Mauro, para a gente partir, então, para o nosso encerramento, né? Só ligar o microfone, doutor. Perdão, estava distraído. Eu queria relembrar, agradecer o Eloy, que está por trás aqui da nossa apresentação, mas antes desse encerramento, eu queria passar a palavra para o Vitor Hugo, para ele fazer o apanhado geral, o encerramento, e depois nós iremos para as partes finais da nossa conclusão, da nossa reunião. Vitor Hugo, as suas palavras finais, agradecendo todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, o esforço que você tem, e de nos apresentar um tema tão difícil, mas tão importante, e para você fechar a nossa reunião de hoje. Bom, não tem como a gente esgotar esse assunto assim em tão pouco tempo, né? Nem essa é a nossa intenção aqui neste programa, né? Mas as pessoas que sentirem aumentar a sua curiosidade sobre o Espiritismo, elas podem procurar suas respostas lá no Livro dos Espíritos, para começar. E depois nas demais obras da codificação. E aqueles que estão interessados em estudar a mediunidade, primeiro, né, se recomenda que tenham entendido o Livro dos Espíritos para depois estudar o Livro dos Médiuns. É o que a voz da experiência nos indica. E acho que só faltou, não sei se o Eloy tem aí para colocar na tela, só faltou a gente falar do Céu e o Inferno, né, que é o 5º livro da codificação, falamos de todos, tá lá, viu? O Céu e o Inferno também é uma obra importantíssima, né? O título já diz tudo, e ali tem muitas comunicações obtidas pela via mediúnica sobre a situação de gente como nós, o que aconteceu com elas quando voltaram para a pátria do Espírito. Bom, então, resumindo o que nós conversamos até aqui, a comunicação dos espíritos, seja entre eles, ou entre eles e os homens, que também são espíritos, porém encarnados, acontece através do fluido universal. Ponto. Que permeia todo o universo. Espero que tenhamos entendido bem. O pensamento nasce no espírito, transmite-se ao perispírito, e daí propaga-se pelo fluido universal até atingir a quem se dirija, né, como fosse uma antena. No caso do médium, o pensamento do espírito propaga-se diretamente de perispírito a perispírito. Depois, para o espírito do médium, que envia seu pensamento de volta ao perispírito e daí para o corpo físico. E aí o médium escreve, fala, enfim. É complicado, né? Acharam complicado? Bom, a gente estudando muito tempo, a gente acaba entendendo bem como é que é. Mas é assim que nós entendemos as explicações que nos chegaram do além. Aprofundando o tema das comunicações, nós ainda vamos ter oportunidade de conhecer outras tantas maneiras para que isso ocorra durante o sono, por exemplo, quando os laços que ligam o espírito ao corpo se afrouxam
e ele se lança ao mundo dos espíritos e interage com seus pares. Caso tenhamos entendido relativamente bem como se dá o processo, estamos em condição de acrescentar mais uma informação, que é a seguinte: existem dois mundos, o mundo corpóreo em que nós vivemos e o mundo dos espíritos. O mundo corpóreo, ele pré-existe e sobrevive a tudo, ou seja, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual. São independentes entre si. Aqui nós nascemos e morremos, lá nós somos imortais. Então, eles, embora sejam mundos independentes, existe uma inter-relação contínua entre eles, né? Porque um mundo reage incessantemente sobre o outro. Citamos aqui um trechinho lá do Livro dos Espíritos que diz que os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles continuamente ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. E nada mais será necessário dizer, fiquemos então com os nossos pensamentos. Então agradeço aí aos companheiros do programa de hoje, Dr. Mauro, a Flávia, ao Eloy, pela companhia nesse encontro e pela oportunidade também de poder fazer parte desse trabalho luminoso, e parabéns à SEGE, né, pela iniciativa de oferecer esse curso sobre mediunidade para iniciantes. Fiquemos todos, então, na paz do Divino Mestre. Então, vamos caminhar para o nosso encerramento. Quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês, dos nossos colegas, Dr. Mauro, Vitor, Eloy, né? Que nos dá o nosso suporte aí nas gravações. E gostaria de convidar, Eloy, que você abrisse a sua câmera, né? Para que a gente possa fazer a prece final. E lembrando a todos as pessoas que nos assistem, para que não percam aí, né, a continuidade do Conhecendo a Mediunidade, nosso próximo encontro será sobre os médiuns, certo? Então vamos, peço que vocês me acompanhem para a nossa oração final. Vamos cerrar os nossos olhos, colocar na nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele toda a orientação, todas as oportunidades de trabalho, o nosso contato com a doutrina espírita, a oportunidade de trabalho na mediunidade, um trabalho abençoado, cheio de aprendizado, cheio de responsabilidade. Agradecemos aos espíritos que nos assistem, que nos ajudam, e a companhia de todos os amigos espirituais e também dos nossos companheiros encarnados que trabalham conosco na Seara de Jesus. Que todos tenham uma noite abençoada e iluminada pelo nosso amado Mestre. E assim seja. Uma ótima noite